Olá, amigos e amigas urologistas. É um grande prazer estar aqui com vocês no primeiro dia do 38º Congresso Europeu de Urologia, direto de Milão. Eu, Bruno Benigno, participando pela primeira vez do projeto SBU in situ, promovido pela Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. E tenho o prazer de estar aqui do meu lado um amigo, colega de extrema competência, Daniel Pessutti, urologista, São José do Rio Preto. Pessutti, a gente acabou de participar de uma das aulas sobre história da urologia, uma das mais brilhantes que eu já assisti, nada mais, nada menos do que o Dr. Patrick Walsh. E vou deixar você trazer para o colega que nos assiste quais foram os pontos altos aí dessa apresentação histórica, né, que ele faz desde 1981, desde que ele começou os estudos seminais aí e que mudaram a história da prostatectomia radical. Bem-vindo, Pessutti. Valeu. Olá, pessoal, Bruno, na SBU, agradeço o convite, super especial estar contribuindo para a sociedade direto daqui. Como o Bruno falou, a gente assistiu uma palestra que foi, sim, tocante. Acho que é interessante desses congressos não só a inovação, a tecnologia, mas você honrar a história da nossa especialidade. E ter estado nessa explanação do professor Walsh a respeito de como que ele desenvolveu a cirurgia de prostatectomia, o controle de sangramento, o nerve sparing, todos os estudos, tudo que a jornada científica do desenvolvimento da técnica e do aprimoramento da técnica foi, assim, tocante. A gente vê que o Dr. Walsh é realmente uma pessoa especial e acho que as coisas vêm para as pessoas que estão abertas a isso. Então acho que a maior take-home message dele nessa explanação dele foi o tanto que a gente tem que estar aberto para as coincidências ou não coincidências, né, Bruno? Que ele explicou bem, ele frisou bem que tudo nessa vida pode ter uma fagulha lá do que você veio para fazer. E assim, foi uma palestra muito bacana. Essa é bacana de você vir para congressos grandes, né? Estar perto de sumidades como ele e outros tantos que estavam compondo a mesa junto com ele, eu acho que isso é muito bacana. O que me chamou a atenção também, Pessutti, ele começa na apresentação dele falando que a primeira prostatectomia foi feita no final de 1894 e que até mais ou menos a década de 70 a mortalidade da cirurgia de próstata chegava intraoperatória até 30%. E quando ele assumiu a cadeira de chair da Hopkins, praticamente a prostatectomia era uma cirurgia que ninguém queria fazer. E ele ficou muito intrigado por aquilo e começou a perceber que existia um certo padrão de momento em que havia um sangramento na cirurgia, e daí partiu a curiosidade dele de estudar a anatomia da próstata. E aí que ele divide o conhecimento da próstata em duas etapas. O primeiro foi quando ele dominou o complexo dorsal, e depois ele conta uma história interessante sobre como eles descobriram os neurovascular bundles, as bandas neurovasculares. Porque até então ele começou diminuindo o sangramento, mas só depois. Conta pra gente como é que foi essa descoberta dele num segundo momento, que foi a coincidência que você acabou de comentar, né? E ele fala como que deu o clique na cabeça dele, de, na verdade, entender, puxa, na verdade o nervo passa fora da próstata e mudou o que todo mundo acreditava até então. Exatamente. É interessante que o Dr. Walsh ele fala que ele chega no departamento sem isso na cabeça, mas assim, ele viu que o departamento que tinha começado com as primeiras prostatectomias no começo do século passado, né, no começo de 1900, tinha parado de fazer. Por isso daí que o Bruno acabou de mencionar, dificuldade, sangramento. E aí ele se ficou obstinado para ir atrás de desenvolver uma técnica que voltasse a fazer. Mas apesar dessa obstinação, o que trouxe para ele o controle do feixe neurovascular foi uma coincidência dele ter, ou não coincidência, né, foi o fato dele ter encontrado num restaurante um professor da época, que era um neurocirurgião, então na verdade era um entusiasta da cirurgia e não obrigatoriamente da urologia, que foi quem estava fazendo estudos de vascularização, e aí eles, em conversas, foi indo, e 4 anos depois, em outra situação eventual, que ele falou assim, vem cá ver o que eu estou pesquisando no meu laboratório, eu falei assim, nossa, é isso que a gente está precisando. Então foi tudo
essa sequência de coincidências ou de sincronicidades ou de tudo que foi aparecendo na vida dele? Olha, recomendo a você que nos assiste, vai ter acesso ao conteúdo online, assista essa apresentação emblemática aí do Dr. Patrick Walsh. Vale muito a pena, como o Pessutti começou falando nessa apresentação. A gente fala muito de tecnologia, a gente quer falar de novas drogas. Claro, o avanço é importante, mas a mensagem final do Dr. Walsh foi que nós, como urologistas, também não podemos deixar de olhar para trás e como é que as coisas se desenvolvem numa perspectiva histórica. E eu acho que é muito legal estar fazendo parte dessa história e ver tudo isso mudar. Pessutti, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação e tem muito mais congresso por aí, né? Pois é, só o começo, tem mais 4 dias, mais 3 dias inteiros pela frente, o final de hoje tem coisa para rolar aí. Tá bom, já está o convidado para você trazer mais coisas aqui para a gente nos próximos dias. Vamos lá. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau.